Paz do Senhor. Graça e paz, queridos. Amém. Bom dia. A paz do Senhor. Amém. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Aleluia. Mateus capítulo 25, versículo 14. Todos se encontraram? Se você não encontrou, tem aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Responderam, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, queridos? Curva a sua cabeça. Senhor, eu te louvo, te agradeço. Sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar, mas queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua direção nesta manhã. Somos a tua igreja, sabemos que precisamos receber do Senhor ensinamentos, precisamos receber do Senhor princípios para andarmos segundo a tua vontade. Então queremos declarar que nós te pertencemos. Tudo que faremos nesse lugar não é para o homem, mas é para o Senhor. Então vem neste lugar, meu Deus, como nós profetizamos, reina em nossas vidas, que a tua palavra penetre no mais íntimo de todo o nosso ser e quebre, Senhor, todo tipo de barreira, todo tipo de dúvida, todo tipo de incredulidade, meu Deus. Ministra realmente a tua vontade neste lugar, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Aleluia. Bom, o que eu quero falar aqui,
primeira coisa que nos chama a atenção nesta ministração porque, versículo 14, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Na realidade, o costume da época aqui de Jesus era que homens ricos, ao viajar para Roma, eles deixavam os seus negócios sempre na mão de escravos. Agora, chamando a atenção desses escravos, irmãos, esses escravos não eram pessoas, porque quando você imagina ser escravo, você imagina, né, um escravo, uma pessoa indouta, uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, uma pessoa, em outras palavras, burra, né? Só que esses escravos não eram escravos normais, eles eram pessoas que eram trabalhadores, pessoas que tinham experiências em várias áreas, pessoas que eram estudiosas, pessoas até mesmo que eram negociantes, e eles tinham naquela época até o direito de investir dinheiro, né, no nome do seu Senhor. Agora, vamos entender uma coisa: haviam homens ricos e haviam escravos. Só que esses escravos, eles não eram como hoje, né? Como os empregados que nós estamos vendo. Hoje nós podemos ter a liberdade de dizer que sim ou dizer que não. Sim ou não? Quando você não está satisfeito no seu emprego, você pode dizer assim: ó, cansei, não quero mais. É ou não é verdade? A não ser quando a pessoa, de repente, ela precisa. Então, mas hoje as pessoas, elas estão assim. Existem aqueles irresponsáveis que não gostei desse emprego, então eu vou sair desse emprego, e vivem pulando de galho em galho. Mas esses escravos aqui, eles eram pessoas que eles não podiam dizer não. Aquilo que era dado para eles, eles não podiam negar, eles tinham que aceitar e eles tinham que colocar em prática. Então nós estamos falando aqui nessa manhã já de responsabilidades. Aquilo que aqueles homens ricos colocavam sobre eles, ou seja, o peso, a responsabilidade, eles não podiam falar não, eles tinham que colocar isso em prática. Posso ouvir no glória a Deus, irmãos? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: Deus já está falando com você. Então, esse homem aqui, Jesus contando essa parábola, esse homem é lógico que representa Jesus Cristo, que é o Senhor da nossa vida. Se nós temos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós temos que entender o seguinte. Eu estava até explicando isso para minha filha ontem, né? Eu disse para ela: primeiro nós temos que receber Jesus, segundo nós temos que obedecer Jesus. Então não adianta apenas a pessoa falar: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas na hora que Jesus dá uma ordem, a pessoa diz: não, isso não é para mim. Então, está se enganando, não está realmente na vontade de Deus. Então, se eu realmente sirvo a Cristo, eu preciso também obedecer. O próprio Jesus, ele diz: por que vocês me chamam Senhor, se vocês nunca me obedecem, se vocês não fazem aquilo que eu mando? Então, cristianismo é uma renúncia da nossa vida, renúncia do nosso ego, renúncia do nosso orgulho, renúncia daquilo que nós imaginamos que é o certo. Porque quando você se converte a Jesus, você está dizendo assim: eu sou dependente dele. Então você se entrega a ele para que ele possa te ensinar o verdadeiro caminho. Então eu costumo dizer que lutar contra Jesus, irmão, não adianta, porque nós sempre vamos perder. Você entra realmente no Evangelho, deixa o Evangelho entrar dentro da sua vida, então haverá realmente mudanças na sua vida. Amém ou não amém? Amém. Então esse homem aqui que Jesus está dizendo, ele está falando dele mesmo, ele está falando que ele veio para uma missão aqui na terra, mas agora ele está voltando para o seu Pai, porque foi Deus que o enviou. Só que ele não volta, simplesmente volta, ele deixa responsabilidades sobre os seus servos. Então, uma coisa que vamos começar a entender: somos servos de Cristo. Cada um de nós que estamos aqui somos servos dele.
precisamos servi-lo. Então Jesus já veio, cumpriu a sua missão, só que ele, antes de subir, ele dá talentos, ele derrama os seus dons sobre aqueles que verdadeiramente o amam. Então aqui está uma grande prova de que Jesus nos ama, nós não estamos sozinhos e que existe também uma responsabilidade sobre a nossa vida. Fale para o irmão que está do seu lado, existe uma responsabilidade sobre a tua vida. Jesus, quando sobe aos céus, ele não deixa os seus servos sozinhos, ele deixa os seus servos aqui nesta terra em condições, de executar, ou seja, a sua obra, em condições de representá-lo durante a sua ausência. Jesus, quando sobe aos céus, ele vai equipar, os seus servos com poder, com dons e também com todo tipo de capacidade. Ele vai capacitá-los, para que naquilo que eles precisem, eles realmente sejam ali capacitados. Então fale para o irmão que está do seu lado, não tenha medo de servir ao Senhor. Porque, irmãos, eu estava pensando essa semana, nós tivemos uma reunião aqui, e na terça-feira, e falamos muito sobre restauração, que é a visão do ministério. E eu fiquei pensando, um dos meus primeiros empregos, digo primeiro emprego, eu estava na minha casa, um amigo meu chegou para mim e disse assim: Paulo, vamos fazer uma entrevista? Eu falei: aonde? Lá na Vimab. Quem já ouviu falar da Vimab aqui? Eu já trabalhei lá. Hoje não existe mais só a parte de venda de carros, mas antigamente era uma oficina enorme, onde recuperava os carros. E eu fui para lá com a cara, e à vontade, irmãos. Cheguei lá, fui preencher a ficha, e preenchendo a ficha tinha várias pessoas também querendo, e a vaga era de auxiliar de funilaria. Pergunta para mim se eu manjava do negócio. Pergunta para mim, irmão, pergunta. Se eu entendia, pergunta aí. Não sabia fazer nada, irmão. Mas a vaga estava lá, E quando eu fui entrevistado, o rapaz perguntou: você tem experiência? Eu disse: eu não tenho experiência. Ele falou: você não tem experiência? Eu não tenho. E eu tinha, acho que na época, acho que uns 15 anos, irmão. Uns 15, 16 anos mais ou menos eu tinha. E eu disse: não tenho experiência, mas eu tenho força de vontade. Se o Senhor quiser me dar essa oportunidade, o Senhor não vai se arrepender. Ganhei, Porque ele falou assim: rapaz, gostei de você. Você vai começar a trabalhar, E eu passei na frente de muitas pessoas. É lógico que meu amigo já tinha experiência em mecânica, um monte de coisa. Agora eu não tinha, mas eu entrei, irmãos. Eu nunca trabalhei na minha vida. Minha primeira marmita, minha mãe fez minha primeira marmita, só que eu não sabia que tinha que tirar a marmita e colocar um negócio para esquentar. Você imagina como é que eu comia a marmita? Gelada, porque eu não sabia. Mas eu fiquei pensando, onde Deus me colocou? Num lugar, onde saía, os carros entravam todos ali amassados, e eles eram reformados, pintados, tinha que colocar para-choque, tinha que colocar um monte de coisa. Nós tínhamos que montar aquilo. Então eu fiquei pensando, profeticamente Deus já começou a me usar naquele lugar, porque é um lugar de reparação. E para você ver que, na realidade, eu fui procurar esse emprego porque eu era um garoto meio desobediente em casa. Meu pai disse assim: olha, eu não vou mais comprar seus materiais. Se você quiser que eu compre seus materiais, porque eu fiz uma coisinha meio errada na escola, fui convidado a me retirar, da escola. Você viu a educação? Convidado a se retirar, E aí meu pai ficou decepcionado e disse: eu não compro mais seus materiais. Se você quiser voltar a estudar, então você vai ter que arrumar emprego. E aí eu fui arrumar emprego, irmãos. Mas para minha tristeza, pela minha idade, eu não consegui estudar à noite. Para minha tristeza, trabalhando já, eu não consegui estudar à noite. E aí
o que eu fiz? Eu tive que pedir a conta. Você pode, irmão? Cheguei para o rapaz e disse: eu quero te pedir a conta, porque não tenho condições, eu preciso estudar e não tenho supletivo, né? Não tenho escola. Eu queria fazer um supletivo à noite, não tem para a minha idade, então eu vou ter que pedir a conta. Ele falou: tudo bem, mas essa porta sempre está aberta para você, né? Tanto que, irmãos, depois de um ano, o que eu fiz? Voltei para lá, irmão. Eu cheguei, procurei a mesma pessoa, ele lembrou de mim e falou assim: a porta está aberta para você, pode voltar a trabalhar aqui. Engraçado que eu passei uma grande luta ali, porque não sabia o que fazer. Eu me enfiava debaixo dos carros para inventar que estava fazendo alguma coisa. Você pode. Eu lembro que um dia um carro saiu bonitinho, sabe que um carro saiu bonitinho, pintado, e você puxar, não sabia puxar direito a tinta, veio junto. Então eu não tinha experiência, né? E não tinham pessoas também para me ajudar, mas Deus já me colocou num lugar de restauração, né? Então profeticamente Deus foi trabalhando o meu caráter nisso. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que quando você também recebe Jesus, você também tem responsabilidades. Deus tem depositado em você confiança, né? E você precisa aprender a aceitar isso, né? Porque se você não aceitar, é como se você não estivesse aceitando toda a obra que Deus tem para fazer na tua vida. Talvez isso seja um empecilho na sua vida. Talvez você diga assim: eu não estou crescendo. Você não está aceitando o chamado de Deus, né? Simplesmente deixe Deus trabalhar na sua vida. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: simplesmente deixe Deus trabalhar na sua vida. Então vou ler de novo, né? Diz aqui a palavra de Deus, versículo 15: e deu a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e se ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos, e aí vai por diante. Mas no versículo 14, volta lá no versículo 14, a Bíblia diz que esse homem, que é Jesus Cristo, ele entrega aos seus servos, que somos nós. O que ele entrega no versículo 14, na última parte? O que ele entrega? Os seus bens. Fala bem forte: os seus bens. Então fala assim para o irmão que está do seu lado: bens significam, primeiro, as verdades do Evangelho. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Veja o que é que Jesus, como servo, como Senhor da nossa vida, está derramando sobre a nossa vida. Primeira coisa, os bens representam as verdades do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: porque se anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o... Vamos lá, toda a igreja comigo, apaga essa luz aqui por favor, por gentileza. Porque se anuncio, leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Fala para o irmão que está do seu lado: ai de mim, ai de você também, se você não anunciar o Evangelho. Deu para você entender? Alô, vocês estão aí? Fala de novo para o irmão que está ao seu lado: ai de mim e ai de você, se não anunciarmos o Evangelho. São os bens que Jesus está colocando. Segundo 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Deus tem colocado isso, anunciar o Evangelho. 1 Timóteo 6, 20. Ó Timóteo, está dizendo aí: guarda o depósito que te foi confiado. Que depósito é esse? É a palavra, né? Tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência.
que Paulo está falando aí para Timóteo? Guarda o depósito, guarda o bom depósito. Então, aonde é que o que nós temos que nos firmar? Na palavra de Deus. Sabe, toda pessoa que quer um crescimento realmente na sua vida, ela precisa se firmar na palavra de Deus. Por isso, irmãos, eu digo para vocês que nós temos que nos abrir realmente para sermos curados. Se nós estamos cheios de vários pensamentos, né, que existem vários tipos de pensamentos, e a Bíblia está falando de oposições falsas, né, conhecimentos falsos, coisas que nos tiram. Sabe, existem pessoas que estão perdendo tempo na sua vida porque buscam entender a Deus. Eu aprendi que quem busca entender a Deus acaba ficando louco. A realidade é que ninguém consegue entender o Senhor. E nós não temos, Deus não tem nos chamado para entendermos a Ele. Deus tem nos chamado, sim, para obedecermos aquilo que Ele tem estabelecido. Então existe sim um posicionamento de confiança, né? Você sabe que às vezes a pessoa ela não se dá o devido valor, né? E Deus não se engana. Quando Deus deposita o seu bom tesouro, quando Deus revela a sua palavra a um dos seus pequeninos, Deus não está enganado. Deus está olhando acima, além das nossas condições. Então, quando nós falamos assim, eu não tenho, eu nunca consigo, nós temos que mudar essa forma de pensar e até mesmo de falar. Porque eu gosto de dizer isso, tudo é possível aquele que crê. Se você começar a crer, irmãos, Deus vai começar a usar realmente a sua vida, porque Deus não se engana. Ele não se enganou ao determinar que Jesus morresse na cruz do Calvário por mim e por você. E Deus depositou o seu bom tesouro, né, na minha vida e também na sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Então está dizendo no versículo 14 de Mateus 25 que esse homem rico, que é Jesus, que subiu aos céus, que voltou para o seu Pai, entregou bens. E os bens simbolizam, primeiro, as verdades do Evangelho. Segundo, simbolizam também poder espiritual. Então, se você é realmente um servo de Deus, você tem a obrigação de pregar o Evangelho, e ai de você se não pregar o Evangelho. Você tem que guardar esse bom depósito e não se deixar ser levado pelas coisas deste mundo. E continuando, diz que esses bens representam poder espiritual. Fale para o irmão que está do seu lado, por favor. Você tem poder espiritual. Atos capítulo 1, versículo 8, né, diz claramente, Atos capítulo 1, versículo 8, e é algo que você tem que crer. Deus está revelando a você o que é que Ele depositou sobre a tua vida, o que é que Ele derramou sobre você. E quando Deus dá, Ele derrama algo sobre a nossa vida, Deus não tira. Nós podemos apagar, mas Deus não tira. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude. Virtude significa poder. Então, recebereis o poder de quem? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para que eu e você possamos ser testemunhas, tanto em Jerusalém, né? Costumamos dizer que Jerusalém é a nossa casa, como em toda a Judéia, a rua onde nós moramos, Samaria, o bairro onde está localizada a sua casa, e até os confins da terra, quer dizer, em todos os lugares, Deus tem dado os seus bens, né? Deus tem te dado o poder para que você possa testemunhar. Alô? Fala para o irmão que está falando. Alô? Fala assim para o irmão, testemunha, irmão. Pregue o Evangelho. Porque você não é um simples escravo. Aliás, às vezes a pessoa fala, graças a Deus, eu sou um escravozinho de maré. Não. Esse homem aqui, essa cultura aqui, imagina aqueles homens ricos dando a sua fortuna para qualquer um. Eu gosto de usar um exemplo de um apresentador que pegou um morador de rua e foi procurar saber qual era a sua necessidade e supriu todas as suas necessidades. Não sei quantos meses depois foi visitá-lo, ele já tinha vendido a casa que ele tinha ganhado e tinha voltado para a rua de novo. Por quê? Por causa do pensamento, daquilo que estava na mente dele.
Então veja, se você não mudar a tua cabecinha, se você não entender que você é um representante de Jesus, nada vai mudar na tua vida. Você pode mudar até de roupa, né? Você pode até frequentar outra igreja, mas se a tua cabecinha não mudar e entender qual é a tua responsabilidade em relação àquilo que Deus tem estabelecido, não vai acontecer nada. Então, primeiro tem que mudar a tua mente. Há pessoas que às vezes gostam apenas de ouvir, mas na realidade elas escutam pela educação. Há pessoas que de repente chegam para falar para você, dizendo: olha, não é assim, você tem que andar desse jeito, e a pessoa fica dizendo: é verdade, não, você está certo, não, você tá... e até chora, mas na hora de colocar em prática aquilo que aprendeu, por alguém que foi enviado por Deus, não coloca em prática. Então o que adianta, irmãos? Olha aí para o irmão que está do seu lado, fala assim para o irmão que está do seu lado: quando Deus enviar um representante dele para falar a palavra dele para a sua vida, em nome de Jesus, não seja apenas um ouvinte, mas sim praticante. Deus está enviando um representante dele para ensinar você como você tem que agir, como você tem que proceder. Mesmo que você não creia, obedeça, porque quando você obedece a palavra de Deus, Deus vai abençoar a sua vida. Deu para entender? Então, isso é muito fácil, é muito simples. Não adianta você chegar aqui como está aqui hoje e ficar ali dizendo: eu vou ver se esse neguinho vai me convencer. Gostou do neguinho? Saiu assim, né? Eu vou ver se esse moreno está atrapalhando a filmagem aqui, não, escuro não. Vou ver se esse moreno vai me convencer. Eu não estou aqui para te convencer, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus só pode convencer quem quer ser convencido. Quem ficar cheio de indagações, quem ficar cheio de: mas não acho que é assim, está perdendo tempo, irmão. E quem perde com isso não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo, não são os cristãos que estão obedecendo, mas é aquele que está desobedecendo. Eu preciso crer para ver. Não ande mais nesse ponto. Entenda que se o mundo está te desprezando, se até mesmo a tua família está te desprezando, sabe, se as pessoas não estão te dando valor, tem alguém que está dando valor para você, tem alguém que te ama, tem alguém que quer realmente abençoar a tua vida. E se você olhar nesse ponto, você vai ver que de um pensamento que você fala assim: eu não sirvo para nada. Se você olhar para o Senhor, você vai ver que Deus vai usar você para fazer muita coisa nessa terra ainda. Amém ou não amém, irmãos? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14, continuando ainda sobre os bens. 2 Timóteo 1,14 diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita dentro da igreja. É isso que está escrito? Não, está escrito aonde? Está escrito o quê? Em nós. Então isso significa começar a dar valor àquilo que está dentro da nossa vida. Alô? Não é verdade? A pessoa só começa a dar valor para a sua vida quando o médico chega assim e fala assim: você só tem tantos dias de vida. Aí ela corre, começa a fazer um monte de coisa. Sim ou não, irmãos? Enquanto ela não para, enquanto alguém não fala para ela qual é a realidade da sua vida, mas quando o médico acabou comigo, disse assim: você é pregador, você tem que perder sua barriga, tem que ser bonitinho em cima do altar. E o rapaz era de uma outra religião, come mais peixe, deixa de comer carne. Aí ele entrou num outro pensamento. E eu falei: mas não é que é verdade, eu tenho que começar a cuidar da minha vida. Nós não cuidamos do nosso coração, não cuidamos de tudo aquilo que existe dentro da nossa vida. Não damos valor. Agora Deus está dizendo o seguinte: você é servo, Deus tem que guardar o bom depósito.
né, pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Guarda isso. Se você se sente uma pessoa vazia, por que será que você se sente uma pessoa vazia sendo que o Espírito Santo está dentro de você? Pergunta para o irmão, por que você se sente tão vazio se o Espírito Santo está dentro de você? Por que será? Sabe, se você fala assim, porque independente se você fala línguas estranhas ou não, o Espírito de Deus está dentro de você. Deu para entender? E outra, deixa eu te falar, se você realmente recebeu Jesus, não tem mais volta. Não tem como você querer se misturar com as pessoas do mundo. Alô? Não tem, por isso que você tem que pensar muito bem. Sabe, hoje nós temos que ser um pouco até duros em determinadas brincadeiras, né? Em algumas brincadeiras, como eu me lembrei ontem, eu me lembrei do meu amigo Tibério. Quando eu tinha algumas brincadeiras carnais, ele não brincava comigo, ele não sorria, ele fazia uma cara bem feia. Sabe para quê? Para que eu entendesse que eu estava num outro caminho, eu precisava andar no outro caminho. Sabe, irmãos, o que nos diferencia do mundo é que nós não nos deixamos ser levados pelas coisas do mundo. Nós andamos agora pela vontade de Deus, porque nós começamos a ter consciência e entendimento daquilo que está dentro da nossa vida. Se você não dá valor àquilo que está dentro da sua vida, você anda como uma pessoa normal. E Deus não te chamou para você andar como uma pessoa normal. Deus chamou você para andar como representante dele, como alguém que tem que pregar o Evangelho, como alguém que tem que testemunhar, como alguém que tem um depósito dentro de si, como alguém que sabe que o Espírito Santo está dentro da sua vida. Glória a Deus pela liminha feminina que está me ajudando. Deu para você entender? É responsabilidade. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você fica chateado e se você fica chateado com aquele que vos fala, não fique chateado comigo. Porque eu sou apenas um João que está dizendo assim, bem suave, raça de víboras. Né? Mas aí a pessoa ela fica chateada, mas ela está chateada por aquilo que ela não consegue fazer, porque ela não consegue obedecer o Senhor, porque ela não consegue ser igual. Deus não está chamando você para ser igual ao pastor ou igual a fulano, a Beltrano. Deus está simplesmente dizendo assim, olha para mim. Esse olha para mim não precisa olhar para mim, é o que Deus está dizendo, tá? Deus está dizendo assim, olha para mim. Eu quero ensinar você que existe um caminho muito melhor do que isso que você imagina que é o bom para você. Então, se você olhar para o Senhor, porque Deus tem nos chamado, irmãos, para a liberdade. Deus não nos chamou para entrarmos debaixo de doutrinas feitas por homens, né, que vão nos aprisionar. Agora, a Bíblia diz assim, tudo me é lícito, tudo. Se alguém um dia falar assim para você, sabe por que eu não me converto? Porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. E a Bíblia não diz que não pode. A Bíblia diz, tudo eu posso fazer. Mas a Bíblia diz assim, nem todas as coisas me convêm. Então uma pessoa inteligente, ela vai entender que se ela se deixar se levar por as coisas da carne, pelas coisas do mundo, ela está prejudicando a si mesma. E ela está dando um mau testemunho daquilo que ela, do posicionamento que ela tomou quando ela disse, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quando a pessoa ela diz assim, eu não estou preparado para receber Jesus, na realidade isso é uma desculpa. Porque ninguém nunca está preparado para receber Jesus. Ninguém. Então quando ela diz, eu não estou preparado, ela inventa uma desculpa. Porque ela precisa na realidade entender o seguinte, ou recebe ou não recebe. Ela precisa entender, ou vai para o céu ou vai para o inferno. É muito fácil. Por isso que às vezes a pessoa diz assim, puxa, fala comigo com cuidado. Não tem que tomar cuidado, porque eu não sei o dia que Jesus vai chamar você. Às vezes
esse pastor não falar com carinho comigo? Então, meu filho, fala manso, pastor, porque eu quero que o senhor fale. Não, isso aí você tem que ser curado. Tem que abrir seu coração e ser curado, porque não existe condições, né? Como eu posso dizer, hoje eu estou bem para o senhor falar. Não, tem que obedecer. Obedeça o teu chamado. Não seja uma pessoa rebelde àquele que te criou. Aceite a forma como Deus quer conduzir a tua vida. Não fique olhando para as outras coisas, não fique olhando para aquilo que ainda não está solucionado, mas aceite o chamado. Simplesmente aceite o chamado. Alô? Alô, irmãos? Quando você olha na Bíblia, você vê você vê Elias. Deus disse para Elias: Elias, você vai levantar outro profeta no teu lugar. E ele foi. Ele pega o manto, coloca sobre Eliseu. Eliseu estava trabalhando, ele tirou o manto, colocou sobre Eliseu e foi embora. O Eliseu é que foi inteligente, ele disse assim: esse profeta colocou o manto dele sobre mim, alguma coisa Deus vai fazer na minha vida. E aí ele vai correndo em busca do Elias. Fala: Elias, para Elias, para, deixa pelo menos que eu vá me despedir dos meus pais. O Elias disse assim: eu não tenho nada a ver com a tua vida, meu filho. Faz o que você quiser fazer. É que profeta ignorante? Eu não tenho nada a ver com a tua vida. Porque o profeta foi apenas dizer assim: colocar o manto sobre você. Ele entendeu que Deus o estava chamando. Só que aí vai o Eliseu dizer: não, peraí, deixa eu fazer algumas coisinhas ainda, resolveu. O profeta disse: eu não tenho nada a ver com isso. Então veja bem, quando alguém vos fala, quando alguém te ensina, né, a você se posicionar, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Sou apenas alguém que está falando, ensinando. Mas enquanto você continuar com suas desculpas, querido, não vai acontecer nada na sua vida. Deixe de inventar, deixe de colocar barreiras, deixe de dizer ainda não estou pronto, deixe de dizer ainda não é a hora. Para com isso, irmão, aceita logo, anda logo na presença do Senhor, né? Saiba que a graça do Senhor está sobre a tua vida. Não fique colocando ponto 1, ponto 2, sabe? Não vá numa igreja e fala: eu quero ver se Deus responde isso daqui, depois Deus responde isso daqui, enquanto Deus responder as 1001 perguntas que eu tenho, aí eu ainda vou ver se eu... Tarde demais, né? Então vamos lá. Os bens, eles representam a verdade do Evangelho, o poder espiritual e também dons espiritual. Vamos lá para 1 Coríntios 12, capítulo 4. 1 Coríntios 12, capítulo 4. Então, verdades do Evangelho, poder espiritual e dons espirituais. O seu Senhor está dando. Então diz assim: e há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Continua, por favor. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Efésios capítulo 4, versículo 7. Efésios 4, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de... Vamos lá comigo? Não, por favor, irmão. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Próximo. Por isso diz: subindo ao alto, Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos... E o que ele deu para nós? O que ele deu? Dons.
lá, continua. Isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para e próximo, querendo o que? O aperfeiçoamento dos santos. Então, veja aí, a Bíblia está dizendo que tem que haver um aperfeiçoamento. Toda vez que quando você recebeu Jesus, você passa a ser uma criança, né? Mas essa criança precisa se desenvolver. Você tem que agora entender o teu chamado. Você precisa agora se colocar na vontade do Senhor. Então Deus deu isso para nós. Jesus deu isso para cada um de nós. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do quê? Do corpo. Irmão, o corpo de Cristo é a igreja de Jesus. Aonde existir uma igreja nessa terra, esse é o corpo de Cristo. Amém? Cristo é a cabeça de toda a igreja, mas o corpo representa cada igreja. Agora veja, se nós não nos aperfeiçoarmos, se nós não entendemos o ministério, se nós não nos colocarmos, você está falando, não, isso é obra do Aldeir, só um exemplo, isso não é minha obra, não. Todos nós que estamos aqui, cada um de vocês que estão aqui, eu mesmo que estou aqui, cada um de nós temos algo para fazer para o Senhor. Deixa eu te falar o seguinte: Deus não vai dar, Deus já deu os bens dele para cada um de nós. A partir do momento que você recebe Jesus, você precisa entender, é como se Deus estivesse chamando você, querido, como não é verdade, para ser o seu representante. Você imagina você sendo convidado para trabalhar numa multinacional e você ser o presidente ali. Eu acredito que vai ter gente aqui que vai dizer assim: eu não sou qualificado para isso, e vai jogar fora. Quando eu fui procurar meu primeiro emprego, se eu olhasse para as minhas qualificações, eu mesmo teria ido. Quando eu fui procurar o meu terceiro emprego, porque eu tinha um alvo na minha vida. Qual era o alvo? Eu queria, na época, eu comecei como office boy, e eu falei assim: eu não quero ser um office boy para trabalhar no Brás, porque eu trabalhava no Brás. Meu alvo era ir para Paulista, ser office boy, subir nível de trabalhar na Paulista. Igualzinho o Thiago? Não tem nada a ver com isso, mas tudo bem. Irmãos, quando surgiu a oportunidade de um emprego na Paulista, através de um amigo, eu encarei ali 30 office boys, irmãos. Tudo para fazer ficha. Até que eu cheguei na hora da entrevista, a pessoa chegou e falou assim: me fala alguma coisa aí para eu te contratar, porque tem muita gente aí melhor do que você. E aí, é lógico, eu fui colocar o que eu imaginava. Eu falei assim: olha, eu acredito. E aí vai toda aquela lábiozinha que você vai colocando, entendeu? Não é mentira, mas era verdade. Tanto que eu não fui demitido dessa empresa, eu que pedi para sair. E saí de portas abertas, eles me dizendo assim: Paulo, a hora que você quiser voltar, as portas estão abertas para você. Mas você tem que ter algo e entender que se Deus está abrindo portas para você, te dando condições de você realmente exercer a sua função, por que você não vai exercer? Por que você vai recuar? Isso, sabe, irmãos, tem muita gente que perde o emprego por causa disso. Porque acha que todo emprego que você entra é para ter crescimento. Para ter crescimento. Agora, se você, dentro de você fazer, estou legalzinho na área que eu estou aqui. Não, irmão, comece a entender que Deus quer o teu crescimento, o teu amadurecimento. Comece a entender, igreja do Senhor, espiritualmente dizendo, comece a entender que Deus está te chamando. O chamado.
Tem um filme de terror chamado O Chamado. Imagina se Deus aparecesse assim, né? Chamando você. Não como um demônio, né? Mas assim como Deus está te chamando, Satanás também está te chamando. Qual dos dois chamados você vai aceitar? Aí você vai dizer, de Deus é lógico, mas parece que não. Que quando Deus está te chamando, para você realmente fazer a vontade dele, você não faz. Vocês estão aí? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. 1 Timóteo. Eu estou me fazendo entender? 1 Timóteo 4,14. Não desprezes, fala aí comigo, vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos sem desespero. Então não despreze. Não despreze o dom que está dentro de você. Alô, quantos estão aí? Amém. Então esses bens, fala assim comigo, os bens simbolizam as verdades do Evangelho, o poder espiritual e os dons espirituais. Isso tudo está dentro de cada um de nós. Amém ou não amém? Aleluia. Mas isso também significa, esses bens também significam tarefas. Tarefas, para receber, por favor. Tarefas evangélicas que nós precisamos cumprir. Respectivas capacitações, né? E dever também de usar aquilo que Deus tem nos dado de uma forma digna. Alô? Nós temos que, sabe, a andar como realmente como representantes dos céus. Pergunta para o irmão, mas você tem andado como um representante dos céus? Hã? Se você não tem andado, então volte a andar. Se você se afastou, então volte a andar como representante dos céus. Acho que está no tempo da gente voltar a andar que nem aqueles irmãos de chapéu, de terno, que se você precisa de uma roupa dessa para dizer que é crente, eu acho que tem gente que é assim, irmão. Eu tenho um amigo que ele é ex-homossexual. E sabe onde é que ele realmente virou um homem de Deus? A Deus é amor. Quando a doutrina ela é muito rígida, e ele foi para lá, então ele precisou daquilo. Agora, às vezes, quando a gente tem liberdade, tem igrejas por aí que o cara vem aqui, né, mostrando o bracinho, bermudinha e não sei o que, nada contra a pessoa estar se vestindo, mas às vezes ela fica numa liberdade total e ela se esquece que ela é um representante do Senhor. Não é a roupa que torna a pessoa um homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas é o caráter e o entendimento de quem realmente essa pessoa é. Amém. Alô, irmãos? Amém. Fala para o irmão que está ao seu lado. Então, se você está nessa igreja e o pastor não pega muito no seu pé, isso significa. Fala assim, então se você está nessa igreja, o pastor não pega muito no seu pé por causa da roupa, isso significa que não é a roupa que vai mudar você, mas é o seu caráter. Amém? Então você tem que entender. Às vezes a pessoa, pastor não pega muito no meu pé. Tudo bem, porque não é responsabilidade minha ficar 24 horas se vigiando. Mesmo assim, mesmo porque não dá. Então, cada cristão que teve uma experiência com Cristo e conhece o Espírito Santo, quantos aqui tiveram uma experiência com Jesus? E quantos aqui conhecem o Espírito Santo? E quem não conhece o Espírito Santo? Quem não conhece o Espírito Santo? Levanta a mão. E quem não está aqui? Quantos aqui já tiveram uma experiência com Jesus? Quando você teve a experiência, foi quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, irmão. Agora, experiência com o Espírito Santo. Às vezes a pessoa, eu não falo em língua, não tem nada a ver, o Espírito Santo está dentro de você, irmão. Você já tem experiências com o Espírito Santo. Então, cada cristão que tem uma experiência com Cristo e conhece o Espírito Santo, anote isso daí, possui algum talento espiritual. Aleluia. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se você recebeu Jesus, o Espírito Santo está dentro de você, você tem um talento espiritual.
Deus deu um talento para você. E não só um talento, mas você tem que fazer alguma obra. É responsabilidade tua fazer alguma obra. Você foi chamado para fazer alguma obra para o teu mestre. Quem é o teu mestre? Jesus. Veja a responsabilidade. Quando nós entendemos isso, nós vamos começar a crescer. Por isso que essa igreja tem. Jesus estava até falando, vamos mudar o nome da igreja para a igreja do Jesus Todo-Poderoso. Acho que fica melhor. Porque quando fala em restauração, aí a pessoa diz, mas eu não quero ser restaurado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ou restaurado ou não, Jesus vai te usar. Sabia disso? Restaurado ou não, Jesus vai te usar. Restaurado ou não, você já está no campo de batalha. Restaurado ou não, o diabo já está se levantando contra você. Restaurado ou não, Deus sempre vai sair com a vitória. Ele vai usar a tua vida para que muitas outras pessoas sejam realmente salvas e libertas. E eu, pastor, você só vai sofrer se você não se abrir para ser restaurado. Não é verdade? Você só vai sofrer. Então às vezes a pessoa diz assim, não pastor, quando eu me restaurar, isso nunca vai acontecer. Quando eu me restaurar, me sentir realmente digna, já vai estar com 100 anos de idade. E se tivesse, chegar até lá. Então, você vê que quando existe uma palavra assim, dizendo assim, Deus vai te dar vitória, eu vejo Deus abrindo porta da Bacharabana. Todo mundo amém, aleluia. Mas quando Deus está dizendo assim, eu vou usar você, eu comprei você por um alto preço, você não recebeu meu filho por um acaso, eu acredito em você. Aí a pessoa diz, não, isso não é para mim, isso não tem nada a ver comigo, não é? Não, você tem que aceitar essa palavra. Essa é a verdadeira palavra que vai mudar realmente a tua vida. Amém ou não amém, irmãos? Agora uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, a quantidade de talentos dado a cada obreiro depende também da sua capacidade de usá-los. Diga assim comigo, a quantidade, não, diga mais forte, a quantidade de talentos dados a cada obreiro depende da sua capacidade de usá-los. Então eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que buscar não a quantidade, mas eu tenho que buscar o seguinte, a capacidade. É nisso que nós falhamos. Porque, vamos voltar lá para Mateus 25. Mateus 25 diz assim, e a um deu 5, versículo 15, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Estou lá em Mateus 25, 15, segundo a sua capacidade. Então cada um de nós temos capacidade. Nós só seremos usados se entendemos qual é a nossa capacidade. Eu estou me fazendo entender? Amém. Fala assim para o irmão, todo cristão tem a salvação, e também certa medida do Espírito Santo. Agora olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, existe uma diferença? No entanto, na quantidade e na qualidade do serviço que pode prestar a Deus. Então veja, quantidade e qualidade. Todos nós estamos salvos. Todos nós recebemos uma determinada medida. Um recebe 5, um recebe 2, um recebe 1. Às vezes nós falamos assim, eu só tenho 1. Mas se você não tem capacidade para administrar 1, como é que você terá capacidade para administrar 2? Ou administrar outros? Então eu tenho que me prender nisso, né? Querer abraçar aquele ditado, né? O mundo, né? Querer abraçar o mundo, né? A pessoa que quer todas as coisas. Então isso nos ensina muitas coisas. A pessoa quer conhecer primeiro para depois começar a fazer. Não. Cada passo da nossa vida, vá dando passo. Quando você subiu essa escada aqui, você já deu um pulo e chegou aqui em cima? Quantos fizeram isso? Não, tiveram que ir subindo
Fala assim, é assim a tua vida espiritual. Fala mais uma vez, é assim a tua vida espiritual. Então veja, você tem que entender isso. Então, se prenda no que Deus, da forma como Deus quer te usar. E ande por isso. Depois Deus vai crescendo você, vai colocando, te capacitando muito mais para que você possa suportar muitas outras coisas. Amém ou não amém? Isso é verdade, porque são níveis, irmãos, né? Por exemplo, se você ainda não venceu aquele que te aponta o dedo, você tem que vencer. Se você ainda não venceu aquele que fofoca, você tem que vencer. Se você não venceu aquele que te trai, você tem que vencer. Se você não venceu, você entende? São as lutas do nosso dia a dia. E não adianta sair de igreja. Não adianta ir para outra igreja. Não, porque lá vai ter o mesmo espírito. Porque às vezes a pessoa fala, o diabo não entra dentro da igreja. É o primeiro lugar onde ele está. Principalmente se tem uma igreja que ensina. É onde ele está. Se existe uma igreja que não se preocupa no ensino, ele nem se preocupa também. Existe igreja que só fica em reteté, e chega no final, alguém pergunta, o que o pastor pregou? Sei lá, menina, sei que o fogo caiu lá e eu fui pulando que nem pipoca. Você não vence o diabo pulando que nem pipoca. Você vence o diabo dizendo, Satanás, está escrito. É assim que você vence. Você não vence o diabo só falando língua estranha. Você vence o diabo sabendo o que a palavra de Deus diz, colocando em prática a palavra de Deus e conhecendo a autoridade que você tem sobre ele. É assim que você vence. Obrigado, Liminha. Obrigado aí. Deus abençoe você. A minha Liminha feminina parou de falar. Estão revezando os dois. Deu para você entender? Então, você vem aqui, recebe o que Deus está te dando e coloca em prática lá fora. Alô? Quantos estão aí? Amém. Deus fala assim para o irmão, Deus quer te encher. Deus quer te encher. Agora, Ele vai encher dependendo da capacidade. O que é uma capacidade? Alguns, por exemplo, existem carros que têm 40 litros para você colocar o combustível. Existem carros que têm muito mais litros, talvez 60 litros. Isso significa capacidade. Então, quando você não tem essa capacidade de suportar, porque Deus vai te dar muito mais, mas você tem que ter a capacidade. Você tem que ser uma pessoa forte. Por isso que entra o ponto da cura, da restauração. Você imagina, irmãos, Deus te dando tudo o que Ele tem que te dar, e de repente você despreza o que Deus te deu? Se Deus te der condições de você ressuscitar os mortos, o que você acha que vai vir para você? Só de fundo. Alô? Sim ou não, irmãos? Sim. Se Deus te der condições de você curar os enfermos, sinais de maravilha, eu acho que fica melhor. Sinais de maravilha, o que você acha que vai vir para você? Só leproso. Aquelas feridas horrendas. Aí imagina, você vai, misericórdia, sangue de Jesus. Existe um DVD, não, uma fita de VHS, que mostra lá, não sei se é a China ou o Japão, uma missionária, e as pessoas traziam a ela pessoas assim, irmãos, enfermas, aquelas feridas expostas. Um horror, dava até nojo de assistir aquilo. Mas aquela mulher colocava a mão nas feridas e declarava cura. Um tempo depois mostrava a mesma pessoa curada. Isso significa capacidade. Se você quer capacidade, irmão, Deus vai aumentar essa capacidade na tua vida. Mas se você não quer, eu quero. Eu não sei se você quer. Pergunta para o irmão, você quer? Não seja um crente normal. Nós não estamos mais no tempo de sermos crentes normais. Aqueles crentezinhos, sabe, irmãos? Normal. Que o diabo faz o que quiser na sua vida. Não seja um crente
e realmente vai dar dor de cabeça, se é que o diabo tem cabeça, porque a Bíblia diz que Jesus esmagou a cabeça dele. Seja um crente que vai dar dor de cabeça, irmão. É só você crer nos bens, ou seja, nos talentos que o Senhor tem colocado para você. Então aqui vem uma pergunta: será que se nós estamos, porque às vezes nós ficamos insatisfeitos com a quantidade e a qualidade, né, dos dons. Por exemplo, às vezes você está dizendo assim: puxa, Deus não está me usando. Por que Deus não está me usando? Eu sei que às vezes a pessoa pode dizer assim: ah, eu estou tão assim, sabe, para baixo. Já viu crente assim? Estou tão para baixo, porque parece que não está acontecendo nada na vida dessa pessoa. Mas o que você precisa? Qual que é o teu alvo? Olha para o irmão e fala assim: sabe qual é o teu alvo? Você precisa, fala assim para o irmão, você precisa pedir para Deus mais capacidade para usar aquilo que você já possui. Capacidade para usar o que você já possui. Não é olhar para as coisas grandes daquilo que aquelas pessoas estão fazendo. Deus pode até te usar mais do que essas pessoas, mas primeiro você tem que querer. Eu estou falando com pessoas aqui que querem. Amém. Então vamos buscar. Se Deus só te deu o dom de você falar línguas estranhas, fale línguas estranhas, irmão. 7 dias por semana fique falando línguas estranhas. Se Deus te deu a capacidade de você evangelizar, vá evangelizar. Se Deus deu a capacidade de você orar, ore, interceda. E você vai aumentando a tua capacidade, até que Deus te dê muitas outras coisas. Sabe como é que eu comecei? Sabe como eu comecei, irmão? Eu já fiz curso de teologia, mas eu não tenho bacharelado nisso. Mas existem igrejas que você só é pastor por causa do bacharelado. O bacharelado não te torna um pastor, irmão. Te torna uma pessoa preparada para você ministrar, mas não te torna um pastor. Isso depende do teu chamado, do chamado que Deus tem na tua vida. Se você acredita que existe algo de bom dentro da sua vida, que é o Espírito Santo, então coloque isso em prática. Sabe como eu comecei? Eu comecei orando. E orando. E orando. E orando. Eu estou aqui hoje pregando para você, mas isso aqui não é o meu fim. Eu ainda nem cheguei na metade. Então, se eu, que era uma pessoa como você antes, estou aqui ensinando você, imagine o que Deus vai fazer na sua vida se você acreditar. Você tem que acreditar. Não fique triste porque fulano é usado de uma outra forma. Não, olhe isso, olhe o que Deus como Deus quer te usar naquilo que Ele já colocou na tua vida. Existem dons dentro de você, existem talentos dentro de você. Talvez você não foi chamado para estar em cima deste altar, mas se você crer, Deus vai te usar grandemente, irmãos, lá fora. Acredite nisso. Vista a sua roupa espiritual. Amanhã é dia de você trabalhar espiritualmente. Você tem 7 dias para você trabalhar espiritualmente, sabendo que existem talentos dentro de você. Não enterre o seu talento. Pastor, quer dizer que eu não tenho que trabalhar secularmente? Lógico que sim, você tem que trabalhar, mas não enterre o talento que está dentro de você. Tem gente que não vê a hora de chegar o domingo para vir para o culto, para se esquecer dos problemas, mas amanhã começa a entrar nos meus problemas, nas dificuldades. Não entra nos meus problemas, não entra nas minhas dificuldades, irmão. Exerça a sua função, entenda quem você é realmente no reino de Deus. E Deus vai te usar. Fale para o irmão que está falando, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus muito forte.